Hora de falar sobre o São Paulo. O tricolor reclamou, protestou. O presidente Júlio Casares chegou a ligar para o presidente da CBF, Samir Schalt, e as primeiras consequências da péssima arbitragem de Ramon Abate-Abel no clássico do Morumbi já foram tomadas. A CBF decidiu afastar por tempo indeterminado o Ramon Abate-Abel e seu árbitro de vídeo, que na partida foi comandado por Hilbert Estevão. Os dois estão na geladeira, sem data para voltar. O São Paulo também tem feito pressão para que o áudio seja revelado, o áudio do VAR em relação aos lances mais polêmicos. A CBF já anunciou que não vai divulgar o áudio do árbitro. E a explicação se dá por uma praxe. Os áudios só costumam ser revelados, publicados, anunciados, quando o árbitro de campo é chamado pelo árbitro de vídeo e faz a conferência. Nos casos dos 4 lances polêmicos na visão do São Paulo, em nenhum deles o árbitro de vídeo conseguiu chamar o Ramon Abate-Abel para visualizar. Então não há essa divulgação. Nicola, então quer dizer que o São Paulo não vai ter acesso aos vídeos? Não. O São Paulo pode requisitar, e já o fez junto à CBF, para que ele possa ter acesso aos áudios, mas esses áudios não podem ser publicados. O São Paulo reclama de 4 lances, em 3 dá para dizer que há interferência direta. Primeiro deles, um pênalti não marcado do Alan em cima do Tapia. O São Paulo vencia por 2-0, era a chance de converter no pênalti, abrir 3-0. Logo depois, o Andreas Pereira pisa na bola, o pé dele escapa e atinge com muita força a canela e depois o pé do Marcos Antônio. Era lance para cartão vermelho, o árbitro deu apenas cartão amarelo. E um terceiro lance ainda polêmico do início do gol do Vitor Roque. Esse gol nasce de uma entrada muito forte do Gustavo Gomes no Tapia. O árbitro ignora essa falta, a jogada segue e o Palmeiras faz 2-1, abrindo caminho para a vitória por 3-2. Nada disso vai fazer com que o resultado volte, está completamente descartada essa possibilidade. Mas o São Paulo promete continuar fazendo muita pressão no Samir Schalt, presidente da CBF, que é torcedor do São Paulo, e também na comissão de arbitragem, para que deixe de ser prejudicado nas próximas rodadas. E dá para cravar mais uma venda fechada no São Paulo, essa ao contrário de todas as últimas, envolvendo Matheus Alves, Lucas Ferreira, Henrique Carmo, vai ser festejada pelo torcedor tricolor. É que Galopo, que estava emprestado ao River Plate, bateu a meta. E a partir de agora o River é obrigado a comprá-lo por 4 milhões de dólares, a gente está falando de algo na casa dos 21 milhões e 300 mil reais. Bora voltar no tempo para explicar para você que quando o Galopo foi emprestado para o River Plate, o São Paulo recebeu o Enzo Dias, ambos por empréstimo gratuito, com cláusulas que tornariam os negócios obrigatórios. O Enzo Dias bateu a sua meta no São Paulo e vai ser adquirido por 2 milhões de dólares. Cláusula que envolvia o Galopo e o River Plate previa que ele precisasse jogar metade das partidas, pelo menos metade das partidas do River Plate, pelo menos por 45 minutos. E o Galopo já alcançou 23 jogos com mais de 45 minutos. Como o River só entra mais 6 vezes em campo até o fim da temporada, já dá para cravar que o Galopo terá essa meta alcançada e o São Paulo vai faturar esses 21 milhões e 300 mil reais. Como é obrigado a pagar 2 milhões de dólares pelo Enzo Dias, vão sobrar ao São Paulo 2 milhões e 300 mil dólares. Dá para dizer que o negócio acaba sendo interessante. Sobram 12 milhões e 300 mil reais nessa troca envolvendo Galopo e Enzo Dias. São Paulo que enfrenta logo mais o Palmeiras no Morumbi, precisando vencer para não se distanciar ainda mais dos 6 primeiros colocados. Com a eliminação da Libertadores da América, o grande objetivo tricolor é se classificar para a Libertadores via Campeonato Brasileiro. Hora de falar sobre o São Paulo. O presidente Júlio Casares quer separar o departamento de futebol do clube social. Essa é uma premissa de qualquer clube que se torna SAF. Você torna o departamento de futebol como um produto único e depois vende esse departamento de futebol para investidores. São Paulo ainda não chegou a esse ponto, mas o presidente Júlio Casares quer começar os trabalhos para a criação de uma SAF num futuro não tão distante. Em entrevista, o dirigente são paulino disse, abre aspas, eu quero uma separação jurídica e administrativa. Aí vou terminar meu mandato em 2026 deixando um legado. A verdade é que o Júlio Casares é a favor da criação da SAF, mas ele já percebeu que dificilmente conseguirá avançar durante o seu mandato para a concretização da Sociedade Anônima do Futebol no São Paulo por conta do veto do Conselho Deliberativo. Os homens que precisariam aprovar a mudança do estatuto são radicalmente contrários, não pelo bem do São Paulo, mas por entenderem que se tornariam peças decorativas dentro do tricolor. Aquela história dele ter uma carteirinha e poder eventualmente decidir sobre o futebol, marketing ou qualquer outro departamento passa a deixar de existir com a criação de uma SAF.
Importante registrar ainda que o São Paulo está na frente de outros movimentos. Criação do FIDIC já garantiu cerca de 150 milhões de reais a mais 140 milhões para serem captados para pagamento de dívidas bancárias, entre outras pendências do clube. São Paulo também agora depende da aprovação do seu Conselho Deliberativo para garantir a criação de um fundo em Cotia. Fundo que pode captar até 350 milhões de reais. O objetivo é fazer com que o centro de treinamento da base do São Paulo se torne a grande referência do país, superando inclusive o Palmeiras. Para fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e a possibilidade de Caleri voltar a jogar ainda em 2025. Você vai lembrar que o Caleri passou por uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em abril. Período de recuperação varia de jogador a jogador. Tem muitos casos em que atletas voltam apenas depois de 9 meses, mas o Caleri esteve na segunda-feira no Morumbi para assistir a São Paulo e Ceará, derrota por 1-0, e foi perguntado por um jornalista do UOL se dá para imaginar que ele volte nesse ano, e a resposta foi dá. O São Paulo trabalha, especialmente por conta da ótima recuperação do Caleri em relação a esse problema no joelho, com a chance de utilizá-lo a partir do mês de novembro, com a lembrança de que o Campeonato Brasileiro se encerra no primeiro final de semana do mês de dezembro. O Caleri voltaria para jogar 1, 2, talvez 3, no máximo, no melhor dos mundos, 4 rodadas do Campeonato Nacional. São Paulo tem hoje o Brasileiro como sua última possibilidade para chegar à Libertadores da América. Vai ser mais uma temporada sem títulos, não dá para sonhar com taça, especialmente por conta da dificuldade de marcar gols. Nas últimas 6 partidas, São Paulo fez um mísero gol na vitória contra o Botafogo por 1-0, gol do Dineno. E foi exatamente pela falta de um camisa 9 que consiga converter as chances em gol que o São Paulo acabou eliminado pela LDU por 3-0 no placar agregado. Chances imensas, inúmeras, na partida de ida em Quito, assim como na partida de volta. E você, o que pensa sobre a possibilidade de Caleri voltar ainda em 2025? E também sobre tudo que eu contei no vídeo, já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não me esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o São Paulo. O presidente Júlio Casares mostrou força política em meio a uma baita crise técnica e também relacionada à política do clube, com chance real de Carlos Belmonte ser demitido. O Júlio submeteu 5 pautas à aprovação do Conselho Deliberativo e todas foram aprovadas com votações muito altas. Quero destacar cada uma delas para vocês. Primeiro, uma permuta para atendimento dentário dos atletas da equipe profissional e também da base com a Odonto Fitness. Essa votação teve 90,2% de aprovação. Depois, São Paulo submeteu um acordo para compra de energia junto à Safari Varejo, 90,2% de aprovação. Houve também a votação da Chiasa Sinalização Viária para obras de infraestrutura, 90,7% de aprovação. O São Paulo voltou a ter um acordo com a Viva Sorte para patrocínio na camisa do cartão de todos, 13 milhões de reais por ano e 89,3% de aprovação. O último item da pauta nessa reunião que aconteceu no Conselho Deliberativo dizia respeito a investimento com mídia digital junto a uma empresa chamada FengFan, e 77,2% dos membros do Conselho Deliberativo também votaram a favor. Então, se existia algum rumor de que o Júlio Casares havia perdido poder dentro do Conselho Deliberativo, essa votação chega para mostrar o contrário. Júlio que tem sido muito criticado por torcedores do Tricolor, especialmente a organizada, embora hoje o grande alvo da organizada seja Carlos Belmonte, diretor de futebol. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.